Olá, eu sou o professor Roger de Matemática do Fundamental 2. Sou formado em Engenharia Química e antes de ser formado em Engenharia Química, eu sou técnico em Química formado pela ETCAP em Campinas. E hoje eu estou aqui para falar sobre um pouquinho de vestibulinho junto com vocês. Vestibulinho, o termo vestibulinho vem do vestibular. Né? Vestibulinho é uma prova que todos os alunos do ensino fundamental fazem para entrar nos colégios técnicos da região ou do estado. Tá? Na nossa região aqui de Campinas tem vários colégios técnicos bons e gratuitos. Vou dar alguns exemplos, tá? Cutuca, Cotil, ETCAP, ETECs, ETEP, Senai e etc. Existem vários colégios bons e gratuitos na região de Campinas. Existem vários alunos que estão com muitas dúvidas em relação a vestibulinhos. Então esse vídeo vai servir para sanar essas dúvidas. Tá? Quanto que custa uma inscrição para o vestibulinho, professor Roger? Uma inscrição para o vestibulinho está, em média, entre R$20 e R$90. As ETECs custam R$30. O Cutuca, que é da Unicamp, custa R$90. Os vestibulinhos para o ensino fundamental começam no final do ano. Tá? Então, lá para setembro, vai ser lançados os editais. É importante todo mundo ler todo o edital. Nesse edital é um documento que diz exatamente o passo a passo para você fazer as inscrições, aonde serão as provas, as datas das provas, os horários e os conceitos e matérias que vão cair no vestibulinho. Então é muito importante que todos os alunos leiam com muito cuidado os editais. Após o lançamento do edital, 2 meses após o lançamento do edital, começam as inscrições para os vestibulinhos. Então as inscrições têm esses valores que eu acabei de falar e efetuada a inscrição, o aluno já está apto para fazer a prova do vestibulinho que ele quer prestar. Os alunos têm muitas dúvidas em relação ao vestibulinho. Por exemplo, professor Roger, eu posso prestar vários vestibulinhos ao mesmo tempo? A resposta é sim. Tá? Você pode prestar o Cutuca, o Cotil, as ETECs. Isso se a prova não for no mesmo dia. Então, lendo os editais, você consegue ver se as provas serão efetuadas no mesmo dia, sim ou não. Isso é muito importante. Existem alguns vestibulinhos que a prova é no mesmo dia. Então, você vai ter que fazer uma opção para qual vestibulinho você vai querer fazer a prova. Ok? Ah, professor Roger, eu gostaria de fazer ETEC. Eu posso fazer a ETEC de Campinas, a ETEC de Hortolândia, a ETEC de Mogi Mirim? Pode. Vocês podem fazer quantas inscrições de ETEC vocês gostariam de fazer. Só tomem cuidado com a data da prova. Né? Vocês não conseguem fazer 2 provas no mesmo horário. Ok, pessoal? Outras perguntas que outros alunos me fazem sobre o vestibulinho são: o que vai cair no vestibulinho? O que cai no vestibulinho? Matemática, português, ciências. Biologia, história, geografia, química, são essas matérias. E cada edital traz as matérias que vão cair dentro de cada conceito. Ok? Então é muito importante a leitura dos editais de cada vestibulinho. Outras perguntas que outros alunos me fazem sobre vestibulinhos é: quanto tempo eu tenho que reservar para estudar para os vestibulinhos? Isso, logicamente, depende de cada aluno. Seria interessante vocês estudarem utilizando o método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? A cada 2 horas de estudo, 20 minutos de descanso e troca a matéria. Por exemplo, eu sou um aluno do Fundamental 2 da Pectros e de manhã eu estudo na Pectros. Então eu vou me dedicar aos estudos de manhã. Das 7 horas da manhã às 11h50, eu me dedico exclusivamente aos conceitos e habilidades da Pectros. Chego em casa, almoço. Descanso um pouquinho, 1h30 da tarde eu começo a estudar. Então eu vou começar a estudar 2 horas a matéria matemática. Então da 1h30 às 3h30 eu estudo matemática. Depois de 2 horas de estudo, descansa, 30 minutos de descanso. Às 4 horas eu volto. Eu volto a estudar matemática? Não. Você vai estudar outra matéria, por exemplo, português. Mais 2 horas de português. Finalizou as 2 horas de português? Descanso, janta. 1 hora de janta, volta às 19 horas. Das 19 às 21, volta com outra matéria, história, geografia, e assim você vai fazendo um rodízio de matéria para estudar. Não é interessante você estudar tudo matemática uma semana inteira, porque você vai esquecer as matérias que você começou a estudar lá no começo da semana, tá bom? Então, usem a técnica Pomodoro. A cada 2 horas,
15 minutos, 20 minutos de descanso e troque a matéria, passando por todas as matérias do edital. Por isso que é importante ler com muita atenção o edital dos cursinhos, dos colégios técnicos. Outra coisa interessante para a gente conversar sobre vestibulinhos é aonde que a Pectus entra nos meus estudos para o vestibulinho. A Pectus entra em vários itens, em várias considerações para o vestibulinho. Por exemplo, a nossa apostila, a apostila ângulo. Todos os exercícios de cada módulo é voltado para o vestibulinho e vestibular. Vocês podem observar isso na apostila do ângulo. Nós temos uma questão de matemática da Unicamp em 2019, uma questão de 2016 do Instituto Federal, e etc. Então, o nosso material didático já é preparado para o vestibulinho e vestibular. A Pectus disponibiliza vários projetos, como Canguru, Olimpíadas de Matemática. A partir agora do segundo semestre do nono ano, teremos várias provas, vários simulados para o vestibulinho. E fora que nós iremos trazer alguns profissionais que trabalham nos colégios técnicos para fazer algumas aulas, algumas palestras aqui na Pectus. Outro item importante também é que a própria metodologia aplicada pelos professores do Colégio Pectus também ajuda os alunos a estudarem os vestibulinhos. Então você, aluno, desafie o seu professor, peçam mais atividades, peçam mais explicação, participe mais das aulas, que isso é muito importante para os seus estudos no futuro. Para mim, eu vou citar o meu exemplo, tá? Eu sou um aluno da ETCAP, eu me formei na ETCAP em 2000, no ano de 2000 cravado. E quando eu entrei na ETCAP, depois que me formei na ETCAP, isso fez toda a diferença na minha vida profissional, né? Logo que eu me formei na ETCAP, já entrei para o mercado de trabalho e até hoje eu sou engenheiro químico. Depois me formei em engenharia química na faculdade e até hoje eu trabalho como engenheiro químico. Então, me formar como técnico em química em 2000 fez toda a minha diferença no mercado de trabalho. Aprovações para o vestibulinho. Eu gosto muito de dizer nas minhas aulas de matemática que para um aluno ser aprovado no vestibulinho, vestibular e concurso público, ele tem que ter 90% de aprovação na prova. Como assim, professor Roger? Como assim ter 90% de aprovação? É 90% de acerto na prova. Então, se o aluno tirou 7,5 na prova, o índice, a probabilidade de ele passar desse vestibulinho é muito baixa mesmo. Então, para ele querer passar em vestibulinho, curso público ou vestibular, é acima de 90% de acertos na prova. Então, se uma prova tem 10 questões, ele tem que acertar 9. Então, sobre as aprovações aqui do Colégio Pectus, nossos alunos têm um alto índice de aprovação nos colégios técnicos da nossa região. Então, seja você mais um aluno aprovado, seja você um aluno do Colégio Pectus dentro das melhores escolas técnicas da nossa região.